Enfermeiro Giovanni Melo novamente trazendo muita informação para as famílias que cuidam de crianças com diabetes tipo 1. E hoje nós vamos falar sobre a hiperglicemia e tudo o que vocês, mães e pais, precisam saber sobre o reconhecimento, o tratamento, dentro de casa e principalmente a prevenção da hiperglicemia. Se vocês curtem meus vídeos e acham interessante e relevante para vocês e para a sua criança, me conta lá nos comentários de que forma essas informações estão ajudando vocês. Então, vamos lá! Na minha aula passada, eu falei sobre a hipoglicemia e falei das formas que vocês agirão com suas crianças em casa. Então, com a hiperglicemia, não vai ser diferente, nós vamos abordar também. Até porque foi um tema muito pedido pelas famílias que me enviaram mensagens no Facebook. Mas eu gostaria de saber como é que vocês estão agindo com a hiperglicemia em casa. Me conta lá nos comentários do vídeo e aí a gente vai discutindo caso a caso, ok? Vou fazer agora uma breve introdução e quero que vocês acompanhem o meu raciocínio. O tratamento das crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 precisa considerar as características únicas de cada faixa etária, como a mudança na sensibilidade à insulina relacionada à maturidade sexual, ou seja, ao crescimento físico de cada criança. Até porque meninos e meninas têm seu crescimento diferente um do outro, e por isso a abordagem deve ser personalizada por todos os profissionais que acompanham essas famílias. Então, pessoal, nesse mesmo sentido, o tratamento das crianças e adolescentes também precisa incluir a capacidade da criança iniciar o autocuidado, pois tem a ver com seu amadurecimento psicológico e acaba influenciando na dinâmica familiar. A forma de tratamento do diabetes tipo 1 historicamente segue aquela tríade, ou a pirâmide de tratamento, que é a insulina, a alimentação e a atividade física. Contudo, com os avanços tecnológicos e terapêuticos no tratamento do diabetes e os novos conhecimentos dos fatores psicológicos e sociais que envolvem a diabetes, tem mudado essa concepção. Sempre falo que o tratamento da diabetes tem as suas raízes na insulina, na alimentação e na atividade física. E agora surgem, graças aos novos avanços tecnológicos, a monitorização glicêmica contínua. Mas esse tema ele será abordado em uma outra videoaula, eu prometo para vocês. Eu estou fazendo essa introdução para que todos consigam entender lá na frente como é que a hiperglicemia e tudo o que envolve o seu tratamento vai acontecer. Então, vamos nos aprofundar na hiperglicemia e todos os fatores que são relacionados diretamente ou não a ela. O diabetes tipo 1 se caracteriza pela produção insuficiente de insulina até a sua ausência total. O tratamento do medicamentoso depende da reposição desse hormônio. Então, precisamos utilizar esquemas de aplicação de insulina e estabelecer alvos glicêmicos pré- e pós-prandiais para serem alcançados em cada faixa etária, para termos um norte a ser seguido. Então, a reposição da insulina deve tentar atingir o perfil mais próximo possível do fisiológico, ou seja, do que o corpo produziria se não tivesse o comprometimento das células beta-pancreáticas. A hiperglicemia acontece quando há pouca insulina no organismo ou quando a quantidade de carboidratos supera essa insulina. Então vamos ver alguns fatores que são responsáveis pela hiperglicemia e eu quero que vocês me contem nos comentários se vocês se encaixam em algum desses fatores. Então, o que pode causar a hiperglicemia? Eu vou falar alguns e vocês complementam para mim, ok? Dose incorreta de insulina, da aplicação. Daí uma série de fatores passam pela minha cabeça. Por exemplo, obstrução da cânula, no caso de quem usa bomba de infusão contínua. Comer além do necessário e não cobrir o carboidrato. Fazer a atividade física intensa sem monitorização glicêmica adequada. Tá? Falta de habilidade em manusear a seringa ou a caneta de insulina. São várias as possibilidades. Olha só outros fatores. Excesso de alimentação associado à falta de atividade física, o estresse orgânico causado por uma gripe, uma inflamação, um machucado, tá? Tudo isso pode elevar também a glicemia. Mas também, olha só que interessante, o estresse por brigas familiares,
tá? Semana de prova na escola, então uma série de coisas. Uma coisa interessante é o chamado fenômeno do alvorecer. Todas as pessoas passam por essa condição, tenham ou não diabetes. E o que é esse fenômeno do alvorecer? Ela é uma onda de hormônios que o corpo produz entre 4 e 5 horas da manhã, todos os dias, e que provocam uma reação no fígado com liberação de glicose, como forma de preparação do organismo para mais um dia de atividades. E esse fenômeno age assim: o corpo produz menos insulina e mais glucagon, que é o hormônio que aumenta a glicose no sangue. Mas as pessoas com diabetes tipo 1 não têm a resposta hormonal de insulina para regular essa onda hormonal, e a glicemia de jejum pode acabar subindo consideravelmente. Um outro problema muito comum para o desenvolvimento da hiperglicemia é a aplicação de insulina sempre no mesmo lugar, por falta de rodízio de aplicação adequado. E o problema disso, pessoal, é que a criança sem a supervisão e a família sem a orientação adequada acabam permitindo essa aplicação contínua da insulina sempre no mesmo lugar. E como reação do organismo, essa região fica cada vez mais insensível, indolor, e cada vez mais essa criança vai ficar utilizando esse local. Porém, o grande problema disso é o surgimento da lipodistrofia ou hipertrofia de insulina. Ela aparece sempre de forma suave, em formato de nódulos, devido ao acúmulo dessa gordura nos locais de aplicação da insulina. Esses nódulos, pessoal, podem ser causados por vários fatores, certo? Como os efeitos naturais da própria insulina, ou por não realizar corretamente os rodízios de aplicação, né? Ou mesmo pela própria reutilização das agulhas por muito tempo, o que acaba deixando a ponta da agulha deformada, lesionando assim a pele. Um outro problema sério é a lipoatrofia, que é a perda da gordura sob a pele, somente no ponto da aplicação da insulina. E isso ocorre com mais frequência com insulinas que são misturadas. E se querem evitar problemas como esse, eu elaborei uma apostila e disponibilizei na internet. É só ir lá na minha página da internet e baixar esse material. Nele tem 3 dicas importantes para manter a glicemia estável. É um material em PDF que você pode ler no seu celular de onde você estiver. É só seguir o passo a passo, tá, para baixar esse material. São 3 pontos muito importantes que você vai gostar bastante, tá bom? Então, para evitar o desenvolvimento da lipodistrofia, vale alternar os locais de aplicação e não reutilizar as agulhas por mais de 3 dias consecutivos. Logicamente que se você tem condições de utilizar uma agulha por dia, será bem mais benéfico, mas o limite que recomendo são no máximo 3 dias com a mesma agulha. Essa dica serve principalmente para as famílias que têm dificuldade de ter acesso a esses insumos. Então, assim, como a insulina não é absorvida adequadamente em região de lipodistrofia, a hiperglicemia aparece. E, em algumas situações, esse acúmulo de insulina sobre a pele é absorvido mais rápido do que gostaríamos. Daí pode acontecer, sabe o quê? Pode acontecer uma hipoglicemia e vira uma bagunça só o controle glicêmico dessa criança, cheio de altos e baixos, tá? Já vimos algumas situações que podem levar a uma hiperglicemia. Se eu não mencionei alguma outra forma, não tem problema, basta lá nos comentários desse vídeo vocês postarem as situações e as vivências de cada uma de vocês, ok? É muito bom poder compartilhar essas experiências que cada mãe e pai vivenciam com suas crianças com outras famílias, tá? Porque elas podem estar precisando sempre de uma dica extra, porque o que funciona para um pode funcionar para outro. Então, vamos falar agora dos sintomas que temos que observar em nossas crianças para desconfiarmos de uma hiperglicemia e, assim que confirmarmos, termos a certeza do que fazer. Anotem aí quais são os sinais e sintomas. Dor de cabeça, visão embaçada, tontura, náuseas, vômito, taquicardia. Notem que algumas se assemelham com a hipoglicemia, por isso devemos estar atentos, tá bom? Muita fome, muita sede, urina em excesso durante o dia, às vezes xixi na cama durante a noite, desidratação e emagrecimento importantes, mesmo se alimentando.
e chegarmos então a sintomas mais sérios, como hálito cetônico, que é aquele hálito muito forte com odor frutado ou até mesmo de ferro. Né? Chegando de repente à cetoacidose diabética, que são todos esses sintomas, incluindo o quê? Dor abdominal, letargia, sonolência, que são sintomas mais graves. Tá? Então, família, mais uma vez, eu afirmo que o controle glicêmico rigoroso é muito importante, mesmo que sua criança seja resistente ao tratamento. Ok? Vamos passar agora para o momento em que identificamos a hiperglicemia e nesse momento temos que saber avaliar o que está acontecendo com a criança para podermos tomar as condutas corretas. Então, quais são os sinais e sintomas que ela está apresentando? Ou será que ela não está apresentando sinal nenhum? O que eu acho primordial na educação em diabetes não é apenas ensinar o básico, como vemos em consultas e cursos por aí. Mas acredito que ensinar as famílias a analisar as situações de dificuldade do diabetes tipo 1 que sua criança vai apresentar durante a vida e que, enquanto ela ainda não é responsável pelo seu autocuidado, sabermos avaliar todas as situações possíveis dará condições de vocês educarem as suas crianças adequadamente para o autocontrole e o autocuidado lá no futuro. Né? Então temos agora que saber diferenciar as situações de risco. Então eu vou dar dois exemplos para analisarmos juntos. A primeira situação, imaginem, a criança tem uma variabilidade glicêmica importante, ou seja, tem muita hipoglicemia e hiperglicemia, porém essa variabilidade é devido a um descontrole alimentar, né? A criança come escondido, não aplica insulina corretamente e não faz atividade física regular. Será que tem alguma criança ou adolescente aqui que se encaixe? Na segunda situação, temos uma criança com hiperglicemia durante todos os horários do dia, durante todos os dias da semana, com raras exceções, valores normais, né? E que não faz a contagem de carboidrato. Na primeira situação, o que os pais devem fazer no caso de variabilidade glicêmica e na presença de sinais e sintomas é, primeiramente, seguir o esquema de insulina e aplicar a dose prescrita conforme o valor da glicemia. Após essa aplicação, você vai aguardar de 20 a 30 minutos para verificar novamente a glicemia, para acompanhar se está melhorando. É importante que você sempre converse com o seu endocrinologista para saber se, após aplicar uma insulina para corrigir uma hiperglicemia, quanto tempo depois, se não abaixar o valor, você poderá aplicar novamente a insulina, pois cada criança reage de uma forma. É importante estarmos atentos a todas essas situações. Daí, no dia a dia, a família tem que ser mais rígida com a alimentação da criança. Se não estiver fazendo a contagem de carboidratos, iniciar o quanto antes, até porque a contagem de carboidratos ajuda bastante, ok? Então, nesse momento, não adianta correr para o endocrinologista para ajustar as doses de insulina, pois o problema é comportamental da família. É a família que precisa ajustar a sua rotina diária para adequar a alimentação da criança, incluindo nessa rotina a atividade física constante, seja natação, seja futebol, tanto faz, desde que seja constante. Agora, se nessa situação os sintomas forem perceptíveis, é importante levar sim essa criança para uma avaliação médica, onde exames mais detalhados serão feitos, como a própria cetonúria e exames de sangue, né? Então vamos agora fazer o seguinte, vamos analisar o segundo caso, onde a criança está com hiperglicemia em todos os momentos do dia e começam a surgir os sinais e sintomas que eu mencionei anteriormente. É importantíssimo que a criança seja levada para uma avaliação médica, pois nessa situação a dose de insulina basal está abaixo do que deveria, pois a criança está acordando todos os dias hiperglicêmica e se mantendo assim mesmo sem comer. Daí o médico poderá ajustar as doses de insulina e já realizar exames de investigação de corpos cetônicos na urina e exames de sangue mais específicos. Nesses dois casos, houve a necessidade de levar a criança ao médico para avaliação, seja o médico endocrinologista, que acompanha vocês,
seja o médico do pronto-socorro. Mas é importante que estejam capacitados e atentos para prestar os primeiros atendimentos em casa em caso de hiperglicemia importante, como por exemplo hiperglicemias acima de 400 até mesmo HI. Nessas duas situações, a primeira abordagem é pegar a prescrição das insulinas e seguir o esquema conforme o valor glicêmico e juntamente ir oferecendo água na medida de 200 ml de água a cada 10 minutos por pelo menos 1 hora, para que auxilie na diminuição da glicemia e prevenção de cetonúria. É muito importante, pessoal, que o exame físico seja feito pela família. Se possível, pesar a criança semanalmente para sempre ter em mente o seu peso e saber se ela está emagrecendo ou não. Além disso, deve ser avaliado o nível de consciência da criança, porque é possível que ocorra, dependendo da gravidade da situação, diminuição da consciência. Avaliar também a frequência e o ritmo da respiração, pois um ritmo muito acelerado pode indicar um agravamento do quadro. E também, pessoal, avaliar o grau de desidratação da criança. E isso podemos ver pela pele, pelos lábios e até mesmo no brilho dos olhos. A gente consegue detectar uma desidratação. A família precisa saber fazer esse exame físico na criança e avaliar a presença de todos os sintomas que eu mencionei. Então você pode deitar a criança e fazer uma palpação cuidadosa do abdômen, ou seja, examinar com movimentos circulares e de compressão no abdômen, e se houver queixa de dor abdominal durante essa compressão, deve-se avaliar a necessidade e a possibilidade de levar essa criança ao médico, ok? Então, a pior coisa que tem é a família não saber o que está acontecendo com sua criança, e é por isso que aos poucos vamos interagir. Eu, daqui do programa de diabetes tipo 1, com vocês aí do outro lado dessa telinha. Gosto sempre, pessoal, de recapitular tudo o que nós conversamos para que vocês possam anotar todos os detalhes desse vídeo. Então assim, primeiramente eu falei que vocês podem me encontrar tanto no Facebook, tanto no YouTube como no Instagram. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo. Mas falamos também que a rotina familiar da criança deve ser mais rigorosa com relação à alimentação. Ou seja, seguir um plano alimentar da nutricionista. E se não tem um, é importante que tenha. Mas eu falei também sobre a contagem de carboidrato, que é uma das coisas que mais ajudam no controle glicêmico e que dão mais liberdade para a criança e para a família. E se você ainda não conta o carboidrato, vai lá na minha página do YouTube, que lá você vai aprender. Saber também identificar quais são os sinais e sintomas da hiperglicemia que a sua criança manifesta, pois varia de criança para criança, então você tem que conhecer a sua, né? Então eu falei também que é importante que os pais para eles saberem fazer uma avaliação física da criança em caso de hiperglicemia constante e na presença de sinais e sintomas mais sérios. Nós abordamos também a necessidade de seguir corretamente os esquemas de insulina para correção das hiperglicemias. Tá? Então eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo para fazer suas anotações e ficarei esperando seus comentários para tirarmos dúvidas e conversarmos mais sobre o assunto. Tá? Então, mais uma vez, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.